a morte de Sara e Abraão em discussões com seu servo para que ele não deixasse que Isaac fosse para Harã. E nós finalizamos a leitura lendo Jacó, filho de Isaac, chegando em Harã, aquela terra que Abraão temia que seus filhos e seu sangue fossem, porque foi a terra que Deus mandou que se afastasse, que não voltasse lá, não voltasse ao local que já tinha sido curado. Então, assim, que isso fique claro para vocês, esse retorno, esse giro que a Bíblia está dando, não por desejo de Deus, mas por desejo dos homens, por decisões dos homens. Como assim decisões dos homens? Abraão, Jacó, sai fugido de casa porque a sua família era disfuncional. A sua mãe amava Jacó e seu pai amava Isaac. Só por isso já é disfuncional. Como você pode ter predileção entre filhos? E a partir dessa predileção de Rebeca, ela nunca mais viu seus 2 filhos. Mas isso é o final. Vamos voltar para o início, que o foco hoje aqui é a família de Isaac e Rebeca. Certo? Então, como eu falei, começa a nossa leitura com a morte de Sara, toda a devoção de Abraão a Sara. Ele compra a caverna, né? Faz o velório, tudo que com pompas, né? Para ela, como a rainha. E o texto segue com essa preocupação de Abraão já de trazer a descendência e preservar a descendência do seu filho. Quando ele tem a intenção de dizer assim: juro pelo Senhor, do Deus do céu e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que vivem aqui, mas irá à minha terra natal. Abraão estava com tanto medo de seu filho seguir os passos de Ló. Ló é o seu primeiro discípulo. Nós lemos ontem. A Bíblia nos mostra o primeiro princípio de discipulado, Abraão e Ló. E o discipulado, meus irmãos, é deixar ir também. É deixar que você, como discípulo, crie novos caminhos, crie novas rotas, discipule outras pessoas, saia debaixo da asa. E aqui nós vemos Abraão com medo, porque ele acreditava que a influência daquelas mulheres, a influência daquele meio em que Ló foi colocado, foi o que afastou Ló de Deus. Então aqui, quando você lê que Abraão não quer que Isaac se case com as mulheres que serviam eles ali, as cananeias, as cananitas, é porque ele quer, ele deseja que seja mantido a linhagem que nós lemos lá em Noé. A Bíblia é interligada, irmãos, mas exige esse ir e voltar da Bíblia. Nós vemos em Noé que ele amaldiçoa um filho Cã e abençoa um filho Sem. E nós sabemos e vemos que Sem, e da linhagem de Sem, vai até Jesus, mas passa por Abraão. Então, ele entende, Abraão, que ele precisava ter a continuidade de sua família, preservando o sangue da linhagem de Sem, não misturando ele. Por isso, até hoje, o povo judeu casa-se entre primos, não se casam com fora das suas linhagens. Por isso, até hoje, eles organizam as suas árvores genealógicas. Existem pessoas que estão lá só para coletar quem é filho de quem é primo de quem é irmão de quem, para que se não saia, que se permaneça há 4.000 anos depois, ainda essa estrutura de preservação do sangue da linhagem de Sem. Então, a gente volta para esse contexto histórico e vai agora para analisar os caráteres desses personagens. Então, nós vemos um servo fiel a Abraão, um servo que vai para o seu destino com algo que ele se achava ser muito forte, muito importante. Eu não sou capaz de achar a esposa do meu servo. Como eu terei essa capacidade? E ele faz o óbvio, ele faz o básico, ele para e ora. Deus, me mostra, porque só o Senhor pode me mostrar. Não são os meus olhos, não é o meu conhecimento de rua, não é o catálogo que vai me mostrar, que vai me apresentar a esposa de Isaac. É o Senhor. Então, Deus, como vai ser o Senhor que vai me mostrar? E quando você, discípulo, receber alguma demanda, faça a mesma coisa. Busque a capacitação do alto. E ele responde aqui. Ele faz o Senhor, para justificar e para deixar claro que é aquela
que essa mulher que vem a mim dar água, também dê água a meus camelos. Isso é pequeno, uma vírgula, mas para vocês entenderem o poder do direcionamento de Deus em todas as nossas atitudes. E a Bíblia não afasta isso de nós. Pelo contrário, ela bota negrito. Então a gente segue o capítulo 24, tem toda aquela conversa entre o servo e o Labão. E aqui, meus irmãos, existe o primeiro casamento por procuração. Eu falo isso porque o versículo 67, infelizmente, é muito utilizado por casais que não se casam e querem justificar o sexo antes do casamento através dessa passagem. Infelizmente, muitas pessoas querem validar suas atitudes através da Bíblia, usando pequenos recortes. Quando ele respondeu, é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca, e se tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois da morte da sua mãe. A Bíblia não fala que existiu a festa de casamento, mas a Bíblia fala que Abraão deu poderes reais, deu poderes, uma procuração para que ele achasse sim a esposa. Então, quando Rebeca dá ok lá, já está como casada. Não é alguém que está emancebada, não é alguém que está assim, amigada. E eu não posso justificar algo errado porque está na Bíblia um recorte dele. Então tem todo esse cuidado. E nós vamos deparar o tempo inteiro com isso. Eu sigo, no capítulo 25, nos mostra que Abraão seguiu a vida dele, mesmo coroa retado, mas estava cheio de maca peruana. Casou de novo, teve 5 filhos, casou com Quetura, e o texto fala que Abraão deu tudo que possuía a seu filho Isaque. Ele não faz a divisão para com Ismael. Certamente ele já entendia que Ismael estava seguindo e estava, de fato, já prosperando, que Ismael volta para o velório de seu pai. A Bíblia nos mostra que eles estavam juntos, Isaque e Ismael, no velório de seu pai. Seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram Abraão na mesma capela em que Sara tinha sido sepultada. Este era o campo que Abraão havia comprado dos hititas. E aqui o texto nos traz informações que nós vamos guardar mais à frente, que é o relato da linhagem de Ismael. Porque a gente faz sempre uma comparação, 12 tribos de Ismael, 12 tribos dos filhos de Jacó. Me perdoa. É isso mesmo, Ismael e Jacó. Mas vocês estão percebendo que tem um delay, tem uma diferença de idades aqui entre eles. Então, eles não habitavam no mesmo tempo, né? A gente segue, e aí o texto já nos traz que, novamente, a família escolhida, a família que seria a sequência do sangue real, a sequência do sangue de Jesus, era estéril. Eles não conseguiam ter filhos. Não conseguiam ter filhos, assim como Abraão e Sara. E o texto fala, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaque e Rebeca ficou grávida. Mas Rebeca não sabia. Rebeca não tinha pré-natal para fazer aquela ultrassom bonitona 3D, para ver o nariz do menino, como era, se tinha cabelo encaracolado, se já tinha cílios. Não, ela só não entendia o que era aquilo na barriga dela, aquele rebuliço, aquela confusão desses 2 fetos brigando entre si. E ela nem sabia que eram 2 fetos. Ela vem a saber quando há o nascimento. E nesse nascimento, a Bíblia nos conta que um dos filhos puxa o calcanhar do outro, né, na saída, na gravidez. E por isso ele recebe o nome de Jacó, aquele que segura o calcanhar. E segue o texto apresentando esses 2 personagens, Esaú e Jacó. E vai trazendo para a gente. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso, Isaque amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó, porque ele a ajudava nos afazeres da casa, estava mais próxima a ele. E aqui nós vemos uma questão muito particular a nós. Se você parar e refletir sobre o que Esaú faz com a primogenitude dele, é o que muitas vezes nós fazemos com tudo que Deus nos dá. Ele não deu importância a ser o pilar de sua casa. A primogenitude na Bíblia é muito trabalhada, exercida, nós vamos ver muito sobre isso, as guerras que ocorreram sobre isso, mas era o que designava o próximo pilar, o próximo líder da família. Se um pai tivesse 16 filhos,
o primogênito seria aquele que levaria a herança e guardaria os outros. E Esaú trocou esse direito por um prato de comida. É muitas vezes nós que trocamos a primogenitude de Deus por algo tão menor do que um prato de comida. É como se alguém, de certa forma, não entendesse o que recebeu de graça e não desse a intenção devida a essa graça. E a gente continua, e a Bíblia nos mostra que Isaac novamente repete seu pai, repete o caminho de seu pai, quando confrontado por um rei maior, devido a uma seca, ele vai, certamente, a seca, porque aqui a gente está pensando que são tempos rápidos, né? Mas eu até coloquei no nosso grupo, fica mais fácil, são mais ou menos 30 anos de quando a gente começa a ver que Esaú é casado para a saída de Isaac, ou de Jacó para Padã Arã. Então, assim, são tempos longos, só que a história da Bíblia, ela comprime muito rápido, para a gente também não ficar nesse delay de tempo. E eu estou correndo, porque eu só tenho mais 13 minutos. E nós nos deparamos com a mesma frequência, a mesma situação que seu pai teve com Abimeleque. Existe uma seca, Isaac é forçado a sair, junto com toda a sua tribo, com todo o seu clã. Só que, nesse meio do caminho, Deus aparece a Isaac. E Deus fala a Isaac: não desça ao Egito. Isaac era aquele que não podia ir para Arã. E é Deus também falando: não vá para o Egito. Ele tinha ele tinha duas possibilidades de não ir. E ele permanece ali com Abimeleque, sob a guarda de Abimeleque, sob a vassalagem de Abimeleque, sobre a autoridade de Abimeleque. Só que ele tem medo da beleza de sua esposa, despertar interesses alheios em soldados, e diz que é sua irmã, igual seu pai, Abraão, fez com o próprio Abimeleque. E nós vemos a confusão que isso gera, né? Novamente. E esse conflito, ele acaba saindo dessa vassalagem, ele é expulso dessa proteção, né, de Abimeleque, e ele começa a galgar novamente essa riqueza. E, por incrível que pareça, meus irmãos, todo poço que ele cavava tinha água. Todo poço que ele cavava tinha água. Porque nós temos que entender que a unção estava com ele. Assim como estava com seu pai, quando ele fala: Ló, escolha para onde você quer ir, que eu irei para o outro lado. Esse momento da seca é para mostrar a Isaac que Deus estava caminhando com ele. E ali nós vemos gerar-se, né, um entendimento e relacionamento. Eu só quero ler uma parte aqui. Isaac abandonou este poço e mandou cavar um outro mais adiante. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Rebote. Lor disse: finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu novamente e disse: eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo, Isaac, pois eu estou com você e eu o abençoarei. Isso é para mostrar a vocês que o relacionamento não é de 15 minutos, é de uma vida inteira. E relacionamentos existem em provas. E aqui, com certeza, Jacó, Isaac foi provado. Ele largou de ser o playboy, que teve tudo de seu pai, dado de mão beijada, e começou a reconstruir a sua riqueza, devido à perda da seca. Então, nós vemos aqui esse relacionamento, que foi muito enxuto na Bíblia aqui, nós vemos esse relacionamento aumentando de Isaac para com Deus. E a gente segue, e nós vemos já um Isaac mais velho, preocupado em si com a sua descendência e com seus filhos, né, que iriam salvar, guardar ele e todo o seu clã. E aparece a informação que mais pode justificar o que está acontecendo. Quando Esaú tinha 40 anos, Esaú casou-se com duas mulheres hititas. Eu sou primogênito. Eu sei o que meu pai foi negado a fazer. Eu sei o que meu avô fez. Eu vou e faço aquilo que meu avô queria que meu pai não fizesse. Vou e me caso com cananés, com hititas. Misturo meu sangue. Eu estou falando aqui, gente, o que está escrito, certo? E eu contrario preceitos de meus pais. Contrario preceitos de meu avô. E isso foi um mote para que Rebeca e Isaac começassem a brigar entre eles. E aqui está escrito na Bíblia:
Esse casamento causou grande desgosto a Isaac e Rebeca. E nós passamos por 27, e mesmo sem entender como é que é isso, alguém rouba a primogenitura de outro, alguém rouba a bênção do outro, como é que funciona isso? Nós vemos aqui um Jacó, eu vou dizer, inocente, um bobão, alguém que ficava ali, ó, tinha relampejos de astúcia, mas alguém, infelizmente, totalmente orientado pela sua mãe. A sua mãe, assim como Sara, dando um jeitinho no desvio do seu filho. Desvio esse de casar com mulheres cananitas. Rebeca repete Sara a dar um jeitinho para que a linhagem continuasse com o sangue de Sem. Rebeca dá um jeitinho a fazer. Jacó, você precisa. Não, ela volta um pouco antes, né? Ela ouve Isaac dizer a seu filho, Esaú, vá buscar a caça que irei abençoar e irei transferir para você a bênção. Ela ouve e ela entra em parafuso. Como posso ser? Meu marido vai morrer. E como é que eu posso ser governado por meu filho que está totalmente desviado de Deus? O meu filho que está totalmente longe daqueles preceitos que nós acreditamos. E ela dá esse jeitinho, gente. Ela vai até Jacó e bola todo o plano, porque ela que escutou. Não foi Jacó que escutou, foi ela. E Jacó fala: eu não sei como é que eu vou fazer isso, minha mãe. Minha voz é diferente, meu cheiro é diferente. E Rebeca fala: apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. E acontece tudo aquilo que nós vemos, a conversa de Jacó na tenda. E é muito importante que vocês assistam um filme que eu vou colocar. É 1h30 e o filme retrata tudo isso que nós estamos lendo aqui em detalhes fidedignos. Vou colocar no grupo, bota no YouTube, pega a pipoca, uma coca e assistam, gente. Isso aqui, que ele está lendo aqui, em 4, 5 versículos, o filme expande e você tem uma outra visão do que está acontecendo. Como foi esse drama, a hesitação de Jacó de chegar para seu pai, a respiração do pai, alguém que está testando também, porque o pai não tinha, ele tinha problema de visão, então ele chega assim: ô Esaú, me dá um beijo aqui, para ele sentir o cheiro, se era Esaú mesmo, pega na mão, o pai está se certificando. Porque ele é velho, ele sabe, ele é experiente. Pô, você foi muito rápido. Você pediu no iFood, foi esse lanche? Foi muito rápido. Aí já começamos a ver a outra faceta de Jacó dizendo: não, pai, você sabe que o nosso Deus ainda é conosco. Eu estava andando, o bicho passou na minha frente, eu vou deixar passar? Tome nele, é flecha, é arco, seu guerreirão está aqui. Vá, coma aí que eu botei para o senhor a melhor das melhores comidas. E aí, que hora vai ser minha bênção mesmo, pai? E a gente segue. E aí Isaac disse: agora, meu filho, traga a minha carne e depois que comer, lhe darei a bênção. A gente continua a frequência, o texto vai nos mostrando todo esse relacionamento. Jacó é abençoado e logo depois, ou algum tempo depois, 3 dias, 4 dias, Esaú chega com a caça. Feliz. Vou preservar o meu relacionamento com meu pai, vou agradar meu pai, vou receber a bênção, grandão, sem medo. E aí, Isaac entra. E o texto escreve: Isaac começou a tremer incontrolavelmente e disse: a quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la pouco antes de você chegar, Esaú. Abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer, porque eu não volto atrás. As bênçãos não voltam atrás. E aí Esaú grita, e aqui diz: soltou um forte grito amargurado e suplicou: ah, meu pai, e eu? Me abençoe também. Não sobrou nenhuma bênção aí, pai? Não tem nada que você possa me dar aqui? Isaac disse a Esaú: filho de Jacó, seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta dar a você, meu filho? E a Bíblia nos traz um trecho importantíssimo. Você, Esaú, viverá longe da riqueza da terra, longe do orvalho do alto do céu. Você viverá longe do orvalho do alto do céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo que lhe foi colocado. Aqui, Abraão, ou Isaac, já vendo no futuro essa possível reconciliação. É Isaac já entendendo que essa aproximação de Esaú para com Deus vai ser através de seu filho Jacó. Só que Jacó não estava moldado. Jacó é aquele menino medroso. E a mãe chega: Jacó corre, porque Esaú vai te matar.
seu pai já está na boca de morrer. Se seu pai morrer, Esaú vai te matar. Então, eu não quero perder meus 2 filhos num único dia. Você vai embora. Você vai lá para a casa de meu irmão, Labão. E aí, o jeitinho que ela pensou no início continua e dá sequência. Porque o sangue continuaria entre a família da linhagem de Sem. Então, a gente segue o texto e nós vemos que Esaú quer desfazer aquela imagem e ele vai e fala, não, pai, eu vou manter a linhagem da gente, eu vou lá em meu tio Ismael. Lembra Ismael, irmão de Isaac? Ismael, vou lá e pego uma filha dele. Tá bom, Betinho, tô acabando já. Pego uma filha dele e caso com ela. E aí tá tudo certo, pai. Não tá tudo certo, né, gente? Ele já tinha errado antes. Ele tinha que assumir a sua responsabilidade. E nós não vemos esse quebrantamento de Esaú. Segue. E eu vou fechar com essa parte aqui. Nós vemos um Jacó indo ao destino que sua mãe enviou. Nesse meio do caminho, ele tem um sonho. Ele tem um sonho dessa escada em que subia da terra, via anjos. E ele continua, né? E ele entra em oração e fala, certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse, como é temível esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como uma coluna memorial, derramou azeite de oliva sobre ela e chamou o lugar de Betel. Então, Jacó, aquele que nós vamos conhecer muito bem segunda-feira, fez o seguinte voto. Se, de fato, você, Deus, for comigo nessa caminhada, se você, Deus, me proteger, se você, Deus, me der comida e roupa, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus. Essa era a minha oração antes de realmente entender o que é o Evangelho. Essa era como eu orava a Deus, como alguém que estava com a bandeja só para me atender, com a gravatinha. Eu, James, agora é a hora! Venha Deus! Puf! Faz Deus! Manda Deus! Estou precisando, Deus! Se você fizer, Deus! Esse é o entendimento de quem é imaturo na fé. Esse é o entendimento de quem transaciona as suas atitudes para com Deus. Vou fazer um jejum para, vou orar para. Olha, Deus, estou indo para a igreja, viu? Me ajude a estar lá, Deus, porque eu estou orando, viu, Pai? Você não diz o que Deus tem que fazer. Você faz o que Deus te manda fazer. Porque na Bíblia você aprende a obedecer, não a mandar em Deus. Então, meus irmãos, que vocês entendam o que a Bíblia quer te dizer em Gênesis de 1 a 30. Ela não quer te mostrar a cor da nuvem, a textura da terra. Ela quer te mostrar e quer te confrontar o que você entende de mundo. E que seu mundo é diferente do que você imaginava. O mundo real, o mundo adulto, é diferente do play, em que você lhe foi vendido. O mundo de Alice. A gente não vai falar agora, só vai falar amanhã. Guardem, anotem. Espero... Amanhã não, né? Amanhã não vai ter. A gente não tem como conversar aqui hoje